Olá para você que quer ser um pouco mais consciente de si a cada dia. É uma honra te ter por aqui. Aqui é Dani Hove e no vídeo de hoje vamos falar sobre a relação entre a felicidade e quem você verdadeiramente é, o que nos impede de acessar essa felicidade e descobrir quem verdadeiramente somos e quem somos de verdade, o eu verdadeiro versus o eu imaginário, o ego. E como base para essa conversa de hoje, eu trago algumas ideias e reflexões do livro O Maior Segredo, da Rhonda Byrne. Você já ouviu falar? Saiba que recomendo muito a leitura desse livro. Caso ainda não tenha lido, se você quer saber como os ensinamentos contidos nesse livro e as respostas às perguntas que eu descrevi podem te ajudar a se conhecer e se sentir bem de verdade consigo mesma, esse vídeo é para você. Para iniciarmos a nossa conversa sobre os ensinamentos contidos nesse livro, eu vou ler uma parte onde a autora ela descreve que existe uma única forma de encontrar a felicidade duradoura, e é descobrir quem você é. O mundo é tão infeliz porque ignora o verdadeiro eu. Alguns já descobriram a verdade. Apenas alguns já descobriram a verdade sobre quem verdadeiramente somos. Essa verdade já foi escrita e alardeada por grandes profetas da história, como Jesus, Buda, Krishna, Lao Tse, Dalai Lama. E a maioria de nós continua sem saber e entender, pois estamos distraídos com os nossos problemas, com o ir e vir dos acontecimentos mundiais, e assim deixamos passar a maior descoberta que está bem diante de nós, que pode nos tirar do sofrimento e nos conduzir para a felicidade contínua. Você já parou para observar que ao estarmos em busca constante de fazermos e termos algo, ou seja, quando compramos, construímos, adquirimos algo, nós fazemos isso por acreditarmos que seremos mais felizes com esses feitos ou com o que estamos fazendo. Só que isso acontece por um curto período de tempo, apenas elevando a dopamina e logo baixando. Tanto que, ao nos apossarmos desses feitos, ou fazermos isso e mais isso, nós queremos mais e mais, mas parece que é algo que não tem fim. Você já percebeu isso ou já se sentiu assim em algum momento da sua vida? Segundo a autora, ao fazer isso, na verdade, inconscientemente estamos em busca do nosso verdadeiro eu. Mas só ao descobrir o verdadeiro eu e se identificar com ele, então sim, é possível encontrar a felicidade verdadeira, contínua e duradoura. E mais do que isso, segundo ela, é possível ter uma vida sem sofrimento, luta, aborrecimentos, mágoas, preocupações, livres do medo da morte e de não ser mais torturado pela sua mente. No lugar das falsas crenças, ter clareza, paz e deslumbramento. Saber que está seguro e protegido e muito mais. Gente, isso tudo não é maravilhoso? Então, eu venho aprendendo dia após dia que o sofrimento, ele se deve ao fato de acreditarmos em algo sobre nós mesmos que não é verdade. A autora, no livro dela, ela também confirma isso. Tanto é que ela diz que todo sofrimento é uma confusão da nossa identidade. Você não é uma pessoa sem controle algum com o que acontece com você e com a sua vida, apesar de poder estar acreditando nisso no momento. E ela continua: você não é uma pessoa que precisa estar sempre sofrendo, não precisa provar algo para si mesma ou precisa de aprovação de outras pessoas. A verdade é que você não é nem mesmo uma pessoa. Sim, você está tendo a experiência de ser uma pessoa. Em um plano maior, você não é o que pensa ser.
Mas calma, gente. Assista esse vídeo até o final que você vai entender tudo, está bem? Se você já me acompanha aqui, sabe que tem algo que nos impede de descobrir quem verdadeiramente somos e, por consequência, acessar a verdadeira felicidade. E o que seria esse algo? É a crença de que somos o nosso corpo e a nossa mente. Em um outro momento, eu já mencionei que não somos o nosso corpo. Nós viemos a esse mundo para aprendermos que não somos um corpo. E como é algo material que pertence a esse plano, o seu corpo não é consciente. Ele não sabe que é um corpo, mas você sabe disso. Seu dedo do pé, por exemplo, não sabe que é um dedo do pé. A sua cabeça não sabe que é uma cabeça, mas você conhece cada uma dessas partes. Então, como você poderia ser o seu corpo se você conhece todas as partes diferentes dele, mas nenhuma delas conhece você? O fato de você não ser o seu corpo é uma boa notícia, porque um dia seu corpo ele vai chegar ao fim, assim como todas as coisas materiais deste plano, e nenhuma delas vai ficar aqui para sempre. Inclusive o nosso corpo, que aparece e desaparece pelo meio do processo de nascimento e morte. Aqui vai uma citação feita no livro, do professor espiritual Muji, abre aspas. O que você é de verdade nunca morre. O que você é de verdade não pode morrer. O corpo morrerá, mas você não é o seu corpo. Fecha aspas. E assim como você não é o seu corpo, eu também já mencionei que você não é a sua mente. A voz dentro da sua cabeça não é você, ainda que você tenha acreditado nisso na maior parte da sua vida. Mesmo que a voz pareça com você, saiba muito sobre você e tenha se tornado muito familiar, ela definitivamente não é você. Isso tudo é a sua mente e você não é a sua mente. A mente é um conjunto de pensamentos que aparecem e desaparecem constantemente. Se não há pensamento, então não há mente. A mente é apenas pensamentos. E você? É um pensamento ou um sentimento? Não, pois se fosse, por exemplo, um pensamento ou um sentimento de frustração, você desapareceria junto com ele, mas você continua aqui, antes e depois que isso acontece. Então, não é que você não tenha um corpo e uma mente, eles apenas não são quem você realmente é. Assim como um carro, são instrumentos afiados que você precisa conhecer, entender e aprender a usar para vivenciar esse mundo material aqui. E agora, continuando aqui a descrever o que nos impede de descobrir quem verdadeiramente somos, além da crença de que somos um corpo e uma mente, o que também nos impede e por consequência acessar a verdadeira felicidade é acreditarmos que somos um aglomerado de pensamentos, sentimentos, memórias, sensações. Juntos, na verdade, essas coisas elas formam um eu, uma entidade ilusória e imaginária, que é o ego. A crença de que somos nada mais que essa entidade, ela nos mantém aprisionados, limitados e com dificuldade de acessar o eu superior, o eu infinito, espiritual. O ego, ele está em uma dimensão e o eu superior está em outra. Cada um possui a sua função, mas são um só. Por isso, não veja o ego como algo ruim. Ele é como se fosse um personagem que o seu eu superior veio interpretar aqui, e a questão é não se identificar com esse personagem, e sim reconhecer cada um deles. Como já foi mencionado anteriormente aqui, eu vou repetir. O sofrimento, todo sofrimento, se deve ao fato de acreditarmos em algo sobre nós mesmos que não é verdade. Inclusive, segundo descrito pela Rhonda Byrne no livro, ela descreve que
todos os problemas psicológicos se devem ao acreditarmos nesse eu imaginário. E qual é o problema de acreditarmos que somos simplesmente um eu imaginário, um ego, uma pessoa, e não um ser espiritual experienciando essa vida terrena? Ela descreve que, pelo fato de nos sentirmos insignificantes, vulneráveis, temos medo que coisas ruins aconteçam conosco, de ficarmos doentes e velhos, medo da morte, de perder as coisas que conseguimos, de não conseguir o que desejamos, vivemos em uma condição de falta, acreditamos que tudo é insuficiente, dinheiro, tempo, energia, amor, saúde, felicidade, vida, tudo insuficiente. Ela continua, pior ainda, acreditamos que somos insuficientes e nada disso é verdade, apenas ficção, é o oposto da verdade. Não temos como ter felicidade acreditando no ego, ser o ego ou apenas ser uma pessoa. O ego não é quem você é de verdade, mas ele faz tanto barulho que você pode não conseguir ouvir quem realmente é. Permitir que isso continue é uma loucura, uma espécie de cegueira. Então, se você não dominar ele, o ego, ele domina você. E segundo ela, ele pode ser muito encrenqueiro. Bom, com esses ensinamentos e a compreensão de que você não é o seu corpo, a sua mente, seus pensamentos, sentimentos, memórias, e que tudo isso formam sim uma entidade, o ego, e que são ferramentas, me diz aqui, o que você pensa e sente a respeito. Inclusive, algumas dessas ferramentas são descritas pelo falecido autor Bob Proctor como faculdades superiores, as quais é preciso conhecer e desenvolver para que o seu eu superior, eu espiritual, que é eterno, experimente essa vida terrena da melhor forma possível e mais elevada também. Com tudo que foi mencionado aqui, e com base nas ideias e reflexões desse livro, você também passa a entender que não é uma pessoa. Lembra que eu falei lá no começo, que eu falei, você vai entender no final o que é uma pessoa. E você não é essa pessoa, tá bom? A pessoa, ela é imperfeita, temporária, limitada, nasce e morre, é pessoal e instável, muda de humor, cheia de julgamentos e opiniões, ela envelhece e adoece, sofre e morre. E isso tudo é uma descrição da pessoa. Mas agora, quem você é de verdade? É perfeita, permanente, ilimitada, nunca nasceu, nunca vai morrer, por se tratar de um ser espiritual. É impessoal, estável, é paz, felicidade constante, é tolerante, aberta a tudo. A doença e o envelhecimento nunca poderão afetá-lo. Está livre da dor, do sofrimento e existe por toda a eternidade. Gente, se identificar com o nosso ser espiritual não é maravilhoso? Eu acredito que agora seja possível compreender a frase que tanto ouvimos falar, que a felicidade é um estado de espírito, não é mesmo? Se é um estado de espírito, primeiramente eu preciso me identificar com essa ideia para acessar esse estado. E como eu sempre digo, ocorre no teu interior, é de dentro para fora. Saiba que nós temos o livre-arbítrio para nos identificarmos com a ideia de sermos o nosso corpo e a nossa mente, o eu imaginário, o ego, ou nos identificarmos com quem realmente somos, com o eu verdadeiro, com o eu superior. São vários os nomes descritos a esse ser. O corpo e a mente, nesse caso, correspondem ao sofrimento. E o que você é de verdade corresponde à alegria, à felicidade infinita. Então, agora é com você. Me conta, com qual você escolhe e decide se identificar a partir deste momento? Descreva aqui com o eu imaginário ou com o eu verdadeiro. Até o próximo vídeo.